Em nome de Deus, o povo do Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Pastor Alex para fazer a leitura bíblica. Evangelho de Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Rogério Santiago. Mais uma vez, boa noite a todos. Leitura da 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 19 dias do mês de abril do ano 2017, às 17h30, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdene Salustiano e pelos secretários Gustavo Negócio de Freitas e Rogério Santiago, além dos demais, Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves de Moura, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Paulo Estevam de Miranda Borges, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva, e Vandilma Maria de Oliveira. Ausentes o vereador Jeová Alves da Costa e com falta justificada a vereadora Cátia de Carvalho de Lima. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão convidando o vereador Betinho da Mala para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 24 do livro de Salmos. A ata da 16ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de moção de pesar número 08/2017, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, a resolução número 07/2017. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final aos projetos de leis 02, 028, 027, 020, 019 e 015/2017. Indicações número 455 e 454, de autoria do vereador vereador Binho de Ambrósio. Indicações 0471 e 474, de autoria do vereador Betinho da Mala. Ofício 013/2017, de autoria do gabinete do secretário municipal de Turismo e Esporte. E foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora professora Nilda. Ela se reporta às reivindicações recebidas nos 18 nesta casa, quando aconteceu a comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil. Naquela ocasião, uma das discursantes solicitou aos vereadores presentes a instalação da Biblioteca Pública Municipal. Neste momento, a vereadora frisa que há 46 anos foi criada a lei número 2589 do governo Antenor Neves, que instituiu a biblioteca por nome Professor Rômulo Vanderlei. Continuando, disse que em janeiro deste ano visitou a biblioteca que ficava no prédio da Secretaria Municipal da Educação, mas infelizmente por falta de estrutura e investimento deixou-se de ter a tão sonhada biblioteca, e parabenizou os professores que ali estavam à frente, que mesmo diante das dificuldades não deixaram de continuar seu trabalho. Contudo, ela tomou conhecimento nos 18 que a biblioteca estava funcionando no Teatro Municipal e, ao chegar lá, constatou que o ar-condicionado não funcionava. O elevador estava quebrado e não tem computador. Diante da situação, ela parabeniza as professoras Angélica, Jussiele e Araci por estarem ali enfrentando essas dificuldades por fim. A vereadora coloca que espera realmente que a biblioteca saia do papel e pede apoio de todos os vereadores.
A outra reivindicação é solicitar ao Poder Executivo que existe bimestralmente uma reunião entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para discutir os problemas trazidos pela população que quer as respostas e as soluções. Foi concedido uma parte à vereadora Fátima Alves, relembra seu discurso na sessão passada, onde ela falou sobre a Biblioteca Municipal. Em relação aos escritores e à cultura, ela afirma que na comemoração do Dia do Livro foi visto que não há incentivo nenhum por parte do poder público. Foi concedida uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, acrescenta que levou em mãos ao prefeito Rosano Taveira a indicação de sua autoria, solicitando a construção da biblioteca, e o prefeito Rosano Taveira respondeu ao vereador Gustavo que em um dos propósitos dele, antes de sair da Prefeitura Municipal, seria realmente efetivar a biblioteca. Dentro deste contexto, ele vai fazer uma indicação para que os professores que vão dar essa capacitação recebam a gratificação e assim dar mais incentivo à leitura e à escrita. Foi concedida uma parte à vereadora Vandilma Maria de Oliveira, ela discorre sobre a importância e a relevância de uma biblioteca municipal. Quanto ao cheque-livro, ela diz que já está dentro do projeto que tramita nesta casa, projeto de lei de sua autoria. Outra ação abordada pela vereadora foi em relação à fala do vereador Pastor Alex sobre o plebiscito de Bela Vista. Acrescenta que é uma lei do Senado e precisa da aprovação do mesmo para fazer valer. Continuando, ela relata que em conversa com o excelentíssimo prefeito de Macaíba, viu que ele não vê isso com bons olhos, porque vai perder terreno. Coloca a vereadora. Foi concedido uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, diz que faz um bom tempo que eles estão nessa briga pelo bairro de Bela Parnamirim. E deixa claro que esse projeto não depende do Senado, depende muito mais da Assembleia Legislativa. Foi concedido uma parte ao vereador Ítalo de Brito, comunica que esteve com o prefeito de Macaíba e ele pareceu muito solícito. Diz que precisa sim da aprovação do Senado, porém o governo do Estado do Rio Grande do Norte não tem nenhum interesse, deixa claro o vereador. Que em questão política, e só será resolvido com política. E conclui dizendo que a população está sendo penalizada e Parnamirim que está carregando Bela Vista. Mas na hora de delimitar Macaíba, está se eximindo e finaliza completando que os prefeitos precisam sim conversar e achar uma solução. O segundo assunto colocado pela vereadora foi sobre a segurança na cidade de Parnamirim, onde ela pede ajuda ao município, mas também coloca que é precisa a presença do Estado. Ainda em seu discurso sobre a segurança, acrescentou que perguntou ao deputado Carlos Augusto sobre a Ronda Cidadã, já que foi promessa do governo em campanha, mas até o momento não chegou. O citado deputado informa que fez em requerimento solicitado uma audiência pública para discutir essa questão. A vereadora Fativan pede aos vereadores que convidem os deputados que tiverem votos em Parnamirim para ajudar nesse propósito. Foi concedido uma parte ao vereador Paulo Miranda, discorda da necessidade do Senado aprovar, porque a cidade cabe à Assembleia Legislativa. Em relação à Ronda Cidadã e ao requerimento do deputado Carlos Augusto, ele acha uma falta de respeito do mesmo, porque teve tempo suficiente para trazer qualquer projeto para o município e até hoje não trouxe nada. Foi concedido uma parte à vereadora Vandilma Maria de Oliveira, enfatiza que a segurança não é novidade para ninguém e acredita que a união de todos fará a diferença. Foi concedida uma parte ao vereador Abidene Salustiano da Silva sobre o bairro de Bela Vista, diz que de acordo com que fique como está e quando é o Ronda Cidadã, ele não acredita que venha. A vereadora Fativan Alves discorda das palavras do vereador Abidene e encerra seu discurso. O presidente Irani Guedes fala sobre os assuntos levantados, deixando claro que os vereadores antigos e os que não foram eleitos foram em busca dos benefícios para a cidade de Parnamirim. Quanto ao plebiscito, sugere a vereadora que leve ao deputado Carlos Augusto para ele fazer uma audiência pública dentro do bairro de Bela Vista com toda a população. Em seguida, convida o vereador Gustavo Negócio de Freitas e ocupa a tribuna. Ele volta a afirmar que o plebiscito não precisa passar pelo Senado, porque eles não vão criar um município, mas sim vão verificar o limite territorial. Foi concedido uma parte
vereadora Fativan Alves, ela pergunta se não precisa da aprovação do Senado, porque não foi feito antes. O vereador Gustavo Negócio responde, foi unicamente por interesse político. Dando continuidade, comenta sobre a segurança, dizendo que estamos enfrentando uma guerra civil e já faz bastante tempo que ele solicitou, através de uma indicação, a instalação de uma delegacia de 24 horas, solicitada também a vinda da cavalaria da Polícia Militar. Neste instante, ele parabeniza os policiais, dizendo que são guerreiros em ir às ruas com o que tem. Foi concedido uma parte ao vereador Paulo Miranda, enfatiza que se fosse depender de audiência pública para Parnamirim, tudo já teria sido resolvido, porque esta casa está cheia de audiência pública. O vereador Gustavo Negócio informa que o prefeito vem, sim, falar com os vereadores e está previsto para o início de maio, sabendo que com essa parceria a cidade cresce mais. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Rogério Santiago, parabeniza os secretários Ricardo Wagner e Valério Felipe Santiago pela iniciativa de responder às indicações dessa casa. Em relação à parceria do Poder Executivo com a Liga, ele disse que está muito feliz e lembra a indicação dele em dar prioridade no atendimento da central de marcação aos pacientes com câncer. Em seguida, fala da cobrança da população, justamente por ele representar os mesmos, e são cobrados todos os dias nas ruas. E diz, nós quem vamos às ruas, nós quem vamos às casas da população, e hoje está totalmente diferente. Qual é a diferença? Hoje a informação está online, a cobrança vem e precisa de uma resposta. Aqui parabenizo o prefeito Rosano Taveira por todo o planejamento que está sendo feito e por todas as ações com sua equipe, mas também me sinto na obrigação e sei que vou ter a resposta de algumas situações, que vou precisar aqui da bancada. O tribuno passa a relatar sua visita aos postos de saúde de Pium e constatou que, devido a uma queda de energia, vários equipamentos foram danificados e o que o prédio está precisando de alguns reparos. Sabendo que todas as providências estão sendo tomadas através da equipe do prefeito, porém, ele gostaria que tivesse essa iniciativa com urgência. Sobre a escola de Pium, viu toda a merenda tinha sido saqueada e diz que ninguém tem culpa, mas é preciso unir forças para que essa realidade mude, não deixar isso acontecer. O Centro Infantil em Pium também está com dificuldades devido à queda de energia. Ele sabe sim que todas as medidas estão sendo tomadas e executadas, mas pede a bancada para pedir ao Executivo que ele tenha praticidade, principalmente nesses casos citados, para que as mães possam deixar seus filhos nas creches, possam deixar seus filhos nas escolas e em relação ao bairro de Bela Parnamirim, sugere que deveriam fazer uma pactuação junto de Parnamirim, mas sabe que dentro de Macaíba e deixa registrada sua indignação junto aos órgãos CAERN e COSERN que não respeitam aqueles moradores. Encerra seu pronunciamento agradecendo a todos. O presidente Irani Guedes encerra seu pequeno expediente, passa a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação, redação final 09/2017, oriunda do projeto número 02/2017, que é aprovados por todos. Ele coloca em única discussão e única votação a moção de pesar 07/2017, que foi aprovada por todos. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 24 do corrente mês, a hora regimental, e para constar eu, Rogério Santiago, secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 19 de abril de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. O expediente conta com indicações. Fazendo a verificação do quórum, presente nesse plenário, o vereador Manuel Diniz, vereadora Vandilma, vereador Paulo Miranda, vereador Jeová, vereadora Ralessa, vereador Binho de Ambrósio,
vereador Tiago Cartacho, vereadora Fativan Alves, vereador Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Pastor Alex, vereador Paulão Júnior, vereador Rogério e vereador Abdênio. Indicações. Indicação. Falta justificada, vereadora Cátia Pires. Indicação número 557/2017, vereador Tiago Cartacho, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Obras Públicas, a construção de uma escola de ensino fundamental no conjunto Parque Zona Sul, no bairro Encanto Verde, nesta cidade. Indicação número 567/2017, vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Limpeza Urbana, CELIM, o serviço de limpeza na rua Manuel Cirilo, na lateral do restaurante Boi na Brasa. Indicação número 567/2016. Vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Limpeza Urbana, o serviço da coleta de pneus na rua Suboficial Faria, no bairro de Monte Castelo. Indicação número 570/2017. Vereadora Nilda, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Obras Públicas, a abertura de uma avenida interligando a rua Campo Azul, a rua André Martins da Silva, no loteamento Sonho Verde, em Cajupiranga. Indicação número 572/2017. Vereador Binho de Ambrosio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a substituição das lâmpadas de iluminação atuais por lâmpadas de maior potência, na rua Lindalva Santiago, no bairro de Santo Reis. Indicação 573/2017. Vereador Binho de Ambrosio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo ao secretário municipal de Obras Públicas, a implantação de redutores de velocidade, tipo lombadas, na rua Paraná, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 576/2017. Vereador Tiago Cartacho, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria Municipal de Obras, a operação Tapa-Buraco na Avenida Doutor Mário Negócio, localizada no bairro Vale do Sol e Santa Teresa. Indicação número 583/2017. Vereador Irani Guedes, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a solicitação da restauração, pintura e alambrado da quadra poliesportiva da Praça Luísio Alves, situada no bairro Parque Industrial. Indicação número 580/2017. Vereadora Nilda, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras, para fazer o saneamento básico na rua André Martins da Silva, no loteamento de Sonho Verde, Cajupiranga. Indicação 587/2017. Vereador Gustavo Negócio, reitera a indicação 354/2014, a ser encaminhada ao excelentíssimo prefeito, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas. A pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripá na rua da Travessa José Simão 1, no bairro Santa Teresa, no município de Parnamirim. Indicação 589/2017. Vereador Gustavo Negócio reitera a indicação ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripá na rua Honduras, no bairro de Santa Teresa. Lido o expediente, senhor presidente. Para a segunda sessão, temos só uma vereadora inscrita, a vereadora Nilda. Eu convido para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da Casa, Irani Guedes, senhores vereadores e amigos
que estão nesta casa. Eu começo com uma frase que eu defendo desde da minha infância e em toda a minha trajetória de vida. Valorizar mais o ser do que o ter. E essa problemática dos médicos, eu trago uma sugestão. Porque quem está pagando um preço alto é o povo, é o ser. E como eu já usei muitas vezes as unidades básicas de Parnamirim, eu defendo a classe médica do nosso município. Eu escutei aqui nas falas a questão da carga horária. Eu defendo sim. Se for preciso diminuir a carga horária para os médicos, que esta carga horária seja diminuída. Que ela chegue a 30. E também, eu sei o quanto é triste qualquer cidadão chegar numa unidade básica com seu filho doente, porque eu já cheguei com a minha filhinha e não ter o médico. Então eu prefiro, como representante do povo, que exista um consenso, que exista um debate, uma discussão com a classe médica e que esse contrato ele possa ser refeito e que a classe médica ela possa ter o poder de escolher se ele pode contribuir com o nosso município 30 horas, que ele contribua. Se a carga horária dele, a disponibilidade do tempo dele é para 40, que ele tem o direito de optar por 40 a sua carga horária. E o Ministério Público, ele está cobrando sim, porque é o que está na lei. O Ministério vai ter que cobrar. Se o contrato está dizendo que o médico tem que cumprir 40 horas, o Ministério Público vai cobrar 40 horas. Aí eu trago aqui a discussão maravilhosa que a nossa vereadora Vandilma proporcionou, juntamente com toda a bancada de vereadores dessa casa, a discussão da reforma da Previdência. Se até os nossos direitos estão tirando, por que não podemos rever esse contrato? Mesmo porque eu não sei qual a lei precisa aqui nesta noite, mas já existe a flexibilidade para a carga horária médica. Se não me engano, é o decreto 2027 de 2011 e outros estudos para que o médico ele tenha essa flexibilidade. Então eu peço a esta casa, nós vereadores, vamos valorizar o ser, porque é o ser humano que faz toda a diferença. Uma parte, vereadora. É o ser também quero uma humano, é o trabalhador que faz acontecer. Então eu peço a sensibilidade, vamos sentar, vamos convocar o representante e vamos juntos traçarmos uma solução em defesa do povo de Parnamirim. Uma parte, vereadora Hilda. Eu concedo a parte, primeira é o professor vereador Ítalo. Obrigado pela parte. Só que a senhora foi contraditória numa situação aí, né? Se o Ministério Público está para cobrar, ele está cobrando 40 horas. Então, não tem como flexibilizar. É o que eu estou comentando aqui já há muito tempo, que o Ministério Público ele está governando o país por gabinete. Ele não está indo ao posto de saúde, ele não está indo às escolas. Ele está cumprindo simplesmente a lei, e a lei ela é seca. Ela não é humana, ela é seca, cumpra-se. E aí chega para o judiciário, a demanda do Ministério Público chega ao judiciário, e o judiciário manda cumprir. É o que o prefeito está fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto, se for para discutir carga horária, a gente tem fono, que tem problema de carga horária, a gente tem os técnicos que tem problema de carga horária, que eles têm 40 horas, e está dando acúmulo de cargo.
E eles estão cumprindo as horas. Por que um médico não pode cumprir horas? Uma parte, por favor. A gente que é professor, tem que cumprir, sim, 30 horas. E quando dá o acúmulo de cargo, você escolhe. E está lá. E o aluno, às vezes, é prejudicado também. Então, quando a gente não pode colocar o médico, ele tem uma classe muito organizada. E nesse ponto, quando eles abrem essa debandada, e aí vem essa questão do que a senhora colocou aí de vamos discutir com o médico, mas o médico também tem consciência no ser e no ter, que ele, quando fez o concurso, ele fez para tantas horas, ou ele foi contratado para tantas horas. Então, o momento não é discutir, lá na frente a gente pode discutir a questão horária, mas hoje o convênio fala em 40, então o médico pode vir ou não. Tem gente que ficou chateado quando o PT trouxe mais médicos, e ontem aqui a senhora colocou muito bem, a médica Zenaide falou para a gente aqui, e o PT trouxe os médicos cubanos, porque os médicos do Brasil não queriam ir para os interiores, e muita gente reclamou, mas é porque o médico brasileiro está acostumado a achar que pode tudo também, e não é assim. A gente precisa entender que o médico é igualzinho, como o Irani muito bem colocou, a um professor, ao fono, ao enfermeiro, ao engenheiro, e tem que cumprir. Então, não é esse caminho. Ou cumpre o que o Ministério Público... Sim, fazer um ataque não cabe mais. Tá, que o Gustavo já colocou no judiciário, já está judicializado a questão. Então, é muito delicado, e hoje quem está sofrendo é a população, né? Então, por isso que eu volto a questionar. Carga horária... Hoje são 40 horas. Vamos dar o reajuste dos médicos. Se for o caso, vou abrir aí para médico estrangeiro vir para Parnamirim. Vamos fazer o programa Mais Médicos Parnamirim agora, vai ser uma novidade, né, o que o PT fez. E muita gente, na época lá, questionou, mas a questão é exatamente que os médicos não querem vir para o Brasil. Na realidade, eles não querem trabalhar. Alguns, como o Gustavo colocou, não são todos. Alguns se consideram que tem que estar acima do bem e do mal, e não é por aí. Obrigado pela parte. Eu faço uma ressalva que nós não podemos generalizar. Se nós pensarmos nas pessoas que não executam realmente a sua função, vou usar aqui uma palavra bem simples, que enrolam, realmente, aí a gente tem que repensar muitas coisas. Mas eu vou pela linha que a gente tem que pensar nos bons. A gente tem que pensar naquele que cumpre, naquele que faz acontecer. Então, é essa linha que a gente tem que focar as nossas decisões. Porque se nós formos focar em quem está errado, realmente nós temos que recomeçar muitas coisas. Mas se a gente acredita, e não podemos generalizar, mas nós temos muitos profissionais trabalhando como tem que ser e cumprindo a sua carga horária. E também, eu acho que eu não estou errada, mas a lei, ela existe, sim, mas alguém criou a lei. Alguém criou. Então, se não pode ser repensada em caráter emergencial, mas ela deve ser repensada porque é uma problemática deste município. E nós, vereadores, nós temos que pegar os problemas e não colocar debaixo do tapete. Nós temos que pegar estes problemas e trazer para solucionarmos. Aí sim, a gente está enfrentando e colaborando com o poder executivo do nosso município. Permito a parte a vereadora Vandilma. Obrigada pela parte, vereadora Nilda. E minhas primeiras palavras aqui são de elogios à sua fala na tribuna, ao seu compromisso do ser em detrimento ao ter. Todos nós sabemos que, principalmente quem é professor, que nós tínhamos antes uma carga horária de 40 horas, tínhamos direito a ter mais uma outra carga horária de 20 horas, até porque somente a classe de professores e de médicos tem esta garantia de ter 60 horas para se acumular. O que o senhor observa aqui não é uma contradição, muito pelo contrário,
muito pelo contrário. O que eu vejo aqui é uma casa que é de debate, que se deve trazer aqui à discussão, principalmente aquilo que se afeta a sociedade, que está afetando a sociedade. O caso hoje dos médicos no município de Parnamirim, ele é palpável e é preciso se observar com cuidado. Se a lei existe, como Vossa Excelência colocou, se já está judicializada, como o vereador Gustavo colocou, mas essa casa também pode receber uma nova lei que pode ser votada aqui por nós. Eu acredito muito que todos vocês acompanham o dia a dia o Diário Oficial do município de Parnamirim. E é comum se observar que algumas pessoas profissionais são chamados pelo acúmulo de cargo, como bem colocou aqui o vereador Ítalo. Entre eles, médicos, enfermeiras, professores. Por quê? Porque muitos exercem 3 vínculos em 3 municípios diferentes, e se realmente é correto e é lei que você só pode ficar com 2 vínculos, vocês têm que se dar realmente a liberdade de escolha. Observem aqui, nós, enquanto vereadores, Vossa Excelência tem 2 vínculos como professora, eu também tenho 2 vínculos como professora, o professor Ítalo também tem 2 vínculos como professores. E nós, ao assumirmos aqui, tivemos que solicitar o afastamento para exercer o cargo eletivo, porque não se podia. Você fica com um de professor e um de vereador. Então, eu acho que o que está determinado na lei é o que se permite. Eu não vou aqui ser cética ao ponto de dizer que ninguém é insubstituível. Que o município, neste momento, tem que tomar a decisão. Qual é o melhor para o município neste momento? É deixar a carga horária com 40 horas? Ou é propor a esta casa mudança de lei para que se equilibre a carga horária para 30 horas? Nós observamos que este aumento de 30%, o que aumenta na questão de um salário hoje líquido de um médico, é de R$ 1.180. Mas o que se está em discussão, e muito, porque eu já conversei com alguns deles, é a questão da carga horária. Então, eu penso que o valorizar o ser em detrimento ao ter, é pensar também na perda da população. De que esses médicos já estão aqui há algum tempo, mas concordo com o nosso presidente quando diz que alguns não estão cumprindo. Então, que sejam acompanhados, que sejam fiscalizados. Mas parabenizo a senhora por trazer essa discussão. Muito obrigada. Obrigada, e concedo a parte. Rogério. Vereador Rogério. Bem, boa noite a todos. Obrigado pela parte, a Vossa Excelência, vereadora Nilda. Eu queria apenas complementar em minhas palavras o que o vereador Ítalo falou e o que a vereadora Vandilma acabou de falar. O vereador Ítalo disse exatamente o que acontece na coisa federal. Foi criado vários e vários programas destinados ao município, aos municípios. Esses programas, na época que foram criados, eles têm um subsídio para encaminhar para um município, sendo que esse subsídio não é suficiente para cumprir com todas as obrigações. Dando o exemplo do PSF. Um PSF hoje, ele recebe um repasse de R$ 7.500. Nós hoje, através dessa casa, estamos fazendo um aumento justo para o médico, e o médico, só o médico de uma equipe, ela vai ganhar mais do que o repasse feito pelo governo federal. Hoje, vereadora Fativan, vereador Alex, todo prefeito de todos os municípios estão fazendo manobras para conseguir pagar a sua folha. Quando se consegue fazer contratações, quando se consegue comprar merenda, quando se consegue fazer a terceirização, eles estão fazendo hoje, todos os prefeitos, manobras, e estão sendo realmente guerreiros e mágicos. Minha preocupação hoje,
que traz neste assunto, e fortifico as palavras da vereadora Wandilma, que eu acho que a gente precisa rever a lei, sim, foi uma decisão do Ministério Público Federal determinando essa quantidade de horas. O que é que acontece? Nenhum médico, por isso que houve a evasão, ele vai querer ganhar menos trabalhando mais. Isso pode ser solucionado se a gente estudar, o município aceitar, sim. Mas precisa ser estudado um pouquinho mais para frente, porque a situação ela precisa ser resolvida agora, porque quem está sofrendo é a população. Mas vou dar apenas um exemplo. De 30 a 40 médicos se formam todo ano, passando e fazendo seu estágio na Unidade Básica de Saúde de Santos Reis. Qual médico recém-formado não gostaria de ganhar R$ 8.200? Eu acho que todos eles. Mas isso não vem o caso agora. Isso vem o caso a se repensar, a se estudar. Mas minha maior preocupação, e o vereador, a Vossa Excelência Ítalo, deixou no ar e não concluiu. A classe dos médicos, ela é muito unida. Você vê que de uma hora para outra se evadiu praticamente quase todos os médicos. Um PSF hoje recebe R$ 7.500. O médico vai receber agora um aumento. E me preocupo se amanhã a classe dos fisioterapeutas, dos dentistas, dos técnicos de enfermagem, eles se juntam e resolvem parar. Mais uma vez, a população é quem vai sofrer. Então, nós precisamos rever realmente, professora Wandilma, todo tipo dessa questão, porque quem sofre é a população e ela não pode mais sofrer com esse tipo de situação. Muito obrigado pela parte, vereadora Nilda. Concedo a parte Fativan, vereadora Fativan. Obrigada pela parte, vereadora Nilda. E a senhora sempre é muito feliz, né, nessa colocação do ser, valorizar o ser do que o ter. Né? Nas palavras do vereador Ítalo, ele falou que se a gente não conseguir atrair os médicos com o valor da aprovação, do valor que a gente quer aprovar, vai aprovar aqui nessa casa, que é 8.200 e pouco, a gente pode solicitar médicos cubanos. Mas, vereador Ítalo, o médico cubano, ele só vem fazer o serviço aqui recebendo 11.570. E outra coisa, nós vamos desvalorizar os profissionais que nós já temos no município para contratar um médico de fora do nosso país, que não fala a nossa língua, por um valor maior do que nós pagamos aqui, que é 11.570. Então, que valor que a gente está dando aos nossos profissionais que já atuam aqui na nossa cidade? Na conversa que eu tive com o doutor Geraldo, por causa dessa exigência das 40 horas, ele falou: Fativan, teve um médico que chegou aqui, que já convive com as famílias há 8 anos, né? Tratou da gestante, o neném nasceu, ele se envolveu com a família, ele chegou lá chorando, porque não poderia assumir aqui, continuar no PSF de Parnamirim com 40 horas. Então, ele tinha realmente que optar. E eu acredito, sim, que a equipe, elas são unidas, sim. Né? É tanto que, se não houvesse essa união, não teriam 29 médicos sair de uma vez só. E eu digo para vocês, se esse impasse entre a Prefeitura, Ministério Público e os médicos não forem resolvidos, amanhã mesmo a gente está entrando aqui nessa casa, solicitando uma audiência pública para tentar resolver essas questões. Porque dessa forma fica bem mais esclarecido para a população, para nós vereadores, para o Executivo, para o secretário de Saúde, abertamente, com todos podendo falar e explicitar as suas ideias. Eu agradeço a parte, vereadora Nilda. Eu finalizo a minha fala fazendo um convite.
Nas visitas realizadas nas nossas escolas, não é novidade, nós percebemos a falta de segurança. Então, eu solicitei a esta casa uma audiência pública com a temática segurança no contexto escolar. Essa audiência vai trazer a população, porque eu acredito que o grande diferencial dessa gestão é a participação da população. E essa participação, ela começa com as audiências. E esta casa, ela tem sido feliz nas escolhas das temáticas e a população está valorizando, porque ela está contribuindo, está trazendo sugestões. E essa problemática da segurança, ela cada dia ela torna-se mais séria. E como nós vamos pensar em qualidade do processo ensino e aprendizagem, a gente observando os nossos professores temerosos, os pais em casa preocupados com seus estudantes, com os seus filhos na escola. E como fica essa sensação? Porque nós sabemos que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um bem-estar, mas é um bem-estar físico, social e mental. E como está hoje os profissionais da educação. Então, esta audiência, todos vocês estão convidados. Ela acontecerá dia 11, às 16h30, com o apoio da vereadora Fativan, da vereadora professora Vandilma, professora Fativan, e de todos os vereadores dessa casa. Não é uma audiência da professora Nilda, é uma audiência da Câmara Municipal de Parnamirim. Queria uma parte também, professora Nilda. Conceder. Eu queria só fazer uma colocação em cima desse tema que foi abordado hoje e que eu acho de extrema importância, mas eu gosto muito de observar os pontos que na gestão passada, né, se foi assinado um contrato que dava direito aos médicos a atenderem 40 horas, estou dando um exemplo. E, no entanto, os médicos, eles atendiam 30 horas. Eu trago isso fazendo uma comparação, vereadores, entre a nossa classe, políticos, e os médicos. No entanto, nós temos que observar que a classe mais apontada pelo povo é a nossa. Mas que não há só erro na nossa classe. Porque, no entanto, vereador Irani, vereador Diniz, que um médico, ele assina um contrato para trabalhar 40 horas e ele dá 30 horas, ele está sendo inconivente com aquele contrato que ele assinou. E, no entanto, mais uma vez eu ressalvo, se nessa gestão está tendo esse pulo da classe dos médicos, é porque existe seriedade no contrato que está sendo firmado. E dentro disso, é importante que nós possamos entender que, se nós somos vistos com esse apontamento tão negativo pela população, é bom que a gente passe para a população também que existe um problema no país e que esse problema não é só da classe política. Ou seja, quando eu assino um contrato para trabalhar 40, por mais que tenha tido uma participação, vamos dizer, dos gestores, ou nossa, vamos dar exemplo que se fosse dessa bancada, mas que o médico assinou, ele também tem uma participação negativa, porque ele assinou para receber 40 horas e só está dando 30, mas só quem vai ser falado é o executivo e o legislativo. Então é importante passar para os vereadores que aqui estão, para o auditório, para quem está assistindo, que nós, essa legislatura, ela começa com eu sempre, como eu sou do esporte, eu sempre gosto de fazer colocações no esporte. Nós temos um time hoje com jogadores experientes e novatos. E nós somos os novatos, vereadora Nilda, que estamos, né, dando essa correria no time. Mas nós temos vereadores experientes aqui nessa casa e que vamos completar bem, né? Ou seja, esse time, para que juntos possamos, assim como Taveira, que mais uma vez eu enfatizo, se a classe médica está pulando para não
acertar as 40 horas, é porque está tendo uma transparência nesse contrato, ou seja, uma firmeza em favor da população. E, no entanto, existia coisa errada, mas não foi só do legislativo nem do executivo, também teve da classe médica. Então eu finalizo colocando essa colocação em defesa da nossa classe e não dizendo que somos os melhores, mas precisamos notificar isso, ou seja, por quê? Porque somente a classe política é considerada como corrupta, como culpada, né? Assim, vereador Diniz, e no entanto esse é um erro que eu noto dentro de todo esse contexto que deva ser acertado. Eu me preocupo que se for 30 ou 40, mas que a população seja beneficiada, porque no entanto, mais uma vez para finalizar, quando o médico é contratado para dar 40, que ele deu 20, ninguém às vezes vê isso como erro, mas ou seja, alguém da população que chega para um vereador que fez alguma coisa que a gente não atende, aí nós somos culpados, nós somos ruins. Então é muito importante que a população tenha essa participação e que veja, ou seja, que essa casa, como nós estamos tendo o acompanhamento do público, da população, a importância que nós estamos levando para que o povo tenha essa participação, para que tenhamos uma nova Parnamirim. Obrigado. Eu faço a ressalva que em nenhum momento nas minhas palavras foi dito a questão da irresponsabilidade, da questão da seriedade. Eu acredito sim no executivo, ele está cumprindo o que está lá no contrato. A ressalva que eu fiz nessa casa é o repensar o contrato. E também digo, pastor Alex, você sempre traz a questão do pai. Então, com 30 horas, o pai que vai administrar, que eu confio que nesta noite, nesse mandato, é o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, e pela seriedade do excelentíssimo prefeito de Parnamirim, ele vai fazer com que a classe médica cumpra ou 20, ou 30, ou 40. Por isso eu defendo o melhor para a classe médica do nosso município. Concedida a parte. Só bem, obrigado pela parte. Só deixar ciente também que o prefeito, Poder Executivo, mandou comunicado tanto para o Ministério da Saúde, como para a Justiça Federal e o Ministério Público. Tomaram também ciência dos fatos, do que está acontecendo, para uma determinação da Justiça Federal, da Juíza Federal, o que foi que está acontecendo no município. Como o Ítalo falou, como foi bem colocado aqui, porque fizeram uma determinação onde, queira ou não queira, a população está sendo prejudicada por aquela determinação judicial que o prefeito tem que cumprir. Então também está sendo comunicado, foi enviado comunicado tanto para o Ministério da Saúde, como para a Justiça Federal e como para o Ministério Público, para ficar ciente também dos fatos. Eu finalizo a minha fala dizendo, parabenizando por essa sugestão, de realmente comunicar aos outros poderes, mas dizer à bancada que vamos nos unir e defender, como eu disse no início, o ser e não o ter. Muito obrigada e boa noite. Só para concluir, essa questão dos médicos, em nenhum momento a prefeitura se nega que o médico fique com 30 horas, não. Ela apenas já está cumprindo uma determinação judicial. Como houve a demanda dos 30 médicos pedindo a exoneração, a prefeitura já enviou ao Ministério Público, à Justiça, tá certo? O Ministério da Saúde também, o comunicado da ausência dos 30 médicos, inclusive com o nome dos médicos que pediram as exonerações. Se a Justiça determinar que a Prefeitura de Parnamirim permaneça com os médicos por 30 horas, não muda nada neste salário a qual a Prefeitura está oferecendo. Então, se está uma determinação, não é desta casa e nem do prefeito, é judicial. Se a resposta da Justiça for que a Prefeitura, pela ausência dos médicos, pode contratar os médicos com 30 horas, sem nenhuma perca, não tem nenhum problema pela parte do Executivo. Entendeu? Ele não está se negando que o médico fique com 30 ou com 40 horas. Apenas ele está cumprindo uma determinação judicial. Mas já foi enviado o ofício, inclusive,
eu passei até para a Fativan, a cópia do que veio do secretário de Saúde para o prefeito e que automaticamente o doutor Fábio já fez esse comunicado ao Ministério da Saúde, à Justiça e à Promotoria Pública de Parnamirim. Caso a determinação judicial é que os médicos possam permanecer com as 30 horas, voltará aos médicos para atender as 30 horas e o salário é o que está sendo oferecido. Então, vamos passar a ordem do dia com as nossas votações. Em única discussão e única votação, projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 04/2017. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 022 de 27 de fevereiro de 2007, já acrescidas pela lei complementar 066 de 5 de julho de 2013 e da outras providências. Este projeto é o projeto de lei que aumenta o salário dos médicos de R$ 6.500 para R$ 8.206. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Senhor presidente, quero submeter ao plenário a dispensa da redação final, já que o projeto é de urgência. Submeta ao plenário. Aprovado. Projeto de lei 034/2017. Autoriza o Poder Executivo a promover leilão reverso na Prefeitura Municipal de Parnamirim e da outras providências. Em discussão, projeto. Pois não, vereadora Ralissa. Senhor presidente, através do requerimento verbal, quero que solicite ao plenário que quero pedir vista ao projeto dentro de um prazo de 48 horas, faço parte da comissão e quero apreciar melhor. Submeta ao plenário. Concordo com a vereadora Alessa. Realmente o meu voto é contra esse projeto, até porque eu não acho justo que os empresários recebam menos do que eles venderam para a prefeitura. Né? Nós não estamos falando em um órgão que não tenha dinheiro. Ele tem que cumprir com o que ele comprou. Obrigada, senhor presidente. Presidente, Pois não. vou votar a favor aqui do projeto. A questão não é os empresários, vereadora, de receber o que não quer. Aí esse projeto é dar total condições, dentro da lei, do empresário poder negociar com o executivo. Se ele pode estar dentro das condições dele, dar 10%, dar 20%, 30%, 40%, 50%, temos aqui empresários na casa que sabem como é que é isso. Isso aí a gente não está obrigando ao empresário de baixar nada. Está deixando dentro da lei ele chegar a negociar com o Poder Executivo e dizer, se Ítalo é o empresário do Diniz aqui, ele chega, não, eu quero receber o dinheiro que dou 40%, 30% de desconto para receber esse dinheiro. Isso também vamos ver também que vai trazer economia para o município. Já que brigamos por tantas coisas, falamos tantas em economia do município, na hora que estamos legalmente, aprovamos esse projeto, estamos legalmente dando condições ao próprio empresário, porque o empresário não está forçado lá dando desconto. O empresário quer receber e quer negociar. Como colégio negocia, muitas empresas privadas negociam para receber. Nosso vereador Bidente também é empresário, onde ele negocia, como tem pagador, o pessoal para receber, ele aceita. Na hora que chega um fornecedor, um cliente dele, diz, não, Bidente, eu quero pagar X. Isso daí, ele não é obrigado. Vereador, eu sei que o empresário ele não é obrigado a aceitar essa situação. Exato. Mas você imagina aí, um empresário que vendeu R$200 mil à prefeitura há 2 anos atrás, é justo ele receber o seu valor, inclusive com juros. E não receber um valor a menos
não é? Um acordo a menos do que ele vendeu. Quer dizer, você não está valorizando uma pessoa que fez, um empresário que forneceu para a prefeitura. E outra coisa, a prefeitura não é pobre. A prefeitura, vereador, ela é rica. E ela tem que cumprir com as suas dívidas. Agradeço. Presidente, só terminando, porque ela tomou... Vereadora, então a senhora não está pensando na economia do município, a senhora está pensando nos empresários. Eu prefiro pensar na economia do município, que esse projeto vai trazer uma economia grande para o município. Eu prefiro, e ninguém é forçado a dar o desconto. Na verdade, eu quero ser justa, vereador Gustavo Negócio. Eu submeto ao plenário, não, aliás, o vereador Diniz e o voto nominal, com tanta discussão e tantas opiniões diferentes, então seria possível, Vossa Excelência. Submeto ao plenário o voto nominal para a retirada do projeto ou não. Vereador Diniz. O voto é a favor do projeto, Vossa Excelência. Vereadora Vandilma. Eu acompanho a solicitação da vereadora Raleza. Vereador Paulo Miranda. Excelência, eu acho que esse projeto, eu não sou da Comissão de Constituição e Justiça não, mas ele fere o princípio da segurança. É o requerimento que eu estou colocando, o requerimento. A vereadora só fez um requerimento para retirar o projeto por 48 horas pedindo vista do projeto. É um direito da vereadora, eu estou colocando em votação. Eu estou justificando meu voto. Eu acho que esse projeto, ele fere o princípio da segurança jurídica. Não é recomendável que um fornecedor forneça o seu produto, houve a licitação, ele participou da licitação, houve o contrato, ele forneceu. Eu acho que, se ocorrer isso, vai haver uma quebradeira em massa. Então, eu voto a favor da retirada do projeto. Vossa Excelência, questão de ordem. Eu acho que aqui não estão entendendo. O projeto não está exigindo que o credor dê um desconto do que quiser. Ele pode submeter e dizer, não, eu só recebo que o total final. Então, simplesmente, o prefeito está negociando se há possibilidade ou não. Então, se o credor não quiser, tudo bem. Então, vai ser pago como ele quer. Entendeu? Sobre a situação difícil que encontra o nosso município. Obrigado, Vossa Excelência. Vereador Jeová. Sou a favor do requerimento da vereadora Raleza. Vereador Tiago. Eu sou contrário. Vereadora Fativan. Sou a favor do requerimento da vereadora Raleza. Vereador Betinho. Eu voto contra, mas com ressalva. Que os próximos contratos municipais sejam realizados com previsões orçamentárias, para que não gere despesa que a cidade não possa pagar. Vereador Ítalo. Eu voto contra o requerimento da vereadora, porque eu entendo também que se faz uma negociação. Você aceita ou não. Eu tenho um comércio e eu aceito uma negociação ou não. Então ninguém está obrigando o empresário a aceitar essa negociação. É uma questão de aceitar ou não. Então eu sou contrário ao requerimento da vereadora Raleza. Paulão Júnior. Eu sou contrário ao requerimento da vereadora do mesmo jeito de concordar com o vereador Diniz e o vereador Ítalo, que essa questão do leilão reverso é apenas para que o município tente pagar menos do que tem. E não está de nenhuma forma obrigando a nenhum empresário a dar desconto. Está apenas trazendo o empresário para fazer uma negociação, já que o município se encontra numa situação apertada financeiramente. Então, nessa questão, se o empresário não se sentir à vontade de dar o desconto, ele não dá e vai buscar, ou de forma judicial, ou de qualquer outra forma, a questão do pagamento dele. Vereador Binho de Ambroso. Vereador Pastor Alex. Eu voto contra também às 48 horas. Por mim, nós decidíamos agora porque eu acredito que, da mesma forma que o executivo, da gestão passada, ele teve
ou seja, a falha de não concluir com alguns pagamentos, mas a empresa que pagou, ou seja, que forneceu, ele teve um período de poder ter recuado também para ter recebido em dias. No entanto, se ele não fez isso, ele acreditou. Então agora ele quer receber. Eu sou a favor eu sou contra o requerimento e por mim a gente encerrava hoje aqui. Vereadora Nilda. Eu voto a favor do requerimento da vereadora Ralessa, tendo em vista que ela faz parte da comissão, então eu vejo que é um respeito, né? Que ela quer analisar, então eu voto a favor do requerimento. Vereador Rogério Santiago. Eu queria só, senhor presidente, eu acho que tentar esclarecer aqui e também entender. Nós estamos votando a favor ou contra, não do esclarecimento do teor do título nós estamos falando do reverso. Foi né? colocado em votação o requerimento da vereadora Ralessa, que ela solicitou para que o projeto fosse retirado para ela apreciar em 48 horas. Exatamente. Por isso que eu acho não necessário dar explicação do que é o leilão reverso. A única coisa que a vereadora está pedindo é realmente de direito dela de ter um tempo a mais por fazer parte de uma comissão. Eu não sei qual o motivo, mas ela não teve o tempo suficiente para poder fazer vistas do processo. Se a solicitação é essa para ser vistas, eu sou a favor da vereadora. E sou a favor também do leilão reverso. Abidene. Senhor presidente, eu sou contra essa solicitação porque entendo que é uma matéria que não deve nem ser tanto analisada. Por quê? Porque a prefeitura está só querendo formalizar juridicamente uma documentação para que o empresário que queira dispensar a sua dívida, pode dispensar, que quer dar o desconto de 100 ou 90 ou 10%, que dê. Por entender, eu não vejo a necessidade de perder mais tempo com isso. 48 horas, portanto, eu sou contrário ao requerimento. Vereador Gustavo Negócio. Sou contra o requerimento. Quantos votos contra? Não. A favor do requerimento, 6. E contra o requerimento? Contra o requerimento foram quantos votos? Dê aqui com isso. Alice, conta com a Alice. 7 votos a favor do requerimento e 8 votos contra o requerimento. Então, vamos colocar em votação. Não é a maioria não, só precisava de 6 votos e o voto foi vencido, porque eu obtive 7 votos. É questão de ordem. Projeto retirado, atendendo a solicitação da vereadora Alissa, com 7 votos a favor da solicitação da vereadora. Moção de pesar 011-2017. A família enlutada pelo falecimento do senhor Severino Antônio do Nascimento. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Manuel Diniz. Em discussão, projeto. A moção. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Moção de repúdio
02/2017 contra a proposta da emenda constitucional PEC número 287/2016, que altera as regras de seguridade social do Brasil, dispondo sobre a reforma da Previdência. Autor, Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Em discussão. Em votação. Aprovado. Como não tem mais nenhuma matéria deliberada, dou para encerrar a sessão e convido outra para amanhã às 17h30.